Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso webinar de resultados do primeiro trimestre de 2025. Nós vamos iniciar com a apresentação dos resultados do trimestre, né, e ao final nós vamos disponibilizar um tempo para perguntas. Todos os participantes têm o microfone e o vídeo fechados durante a apresentação, mas as perguntas elas podem ser realizadas pelo Q&A ou pelo chat, ou abrimos o microfone, né, mas no período de Q&A ao final. Está sendo disponibilizada a tradução simultânea para o inglês, basta selecionar a opção, e também em Libras. O webinar será gravado e disponibilizado nos dois idiomas no site do RI da companhia. Muito bem, eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Só um minutinho. Muito bem, então entrando aqui nos resultados do trimestre. Nós fizemos no primeiro trimestre de 25, 423 milhões e 78 mil de receita operacional líquida, um EBITDA ajustado de 136 milhões e 254, um lucro líquido de 60 milhões e 803, uma margem EBITDA de 32,2%, um ROIC de 11,3%, custo da dívida nos últimos 12 meses pós-imposto de renda e contribuição social de 7,4% ao ano, e uma dívida líquida EBITDA de 2,21 vezes. Bom, entrando aqui na comparação com trimestres anteriores, né, nós tivemos um trimestre muito bom de resultados, né, em termos de receita, nós tivemos os 423,078, com 10,1% de exportações, e crescemos 16,7% em relação ao primeiro trimestre de 24 e 3,7% em relação ao último trimestre. O nosso EBITDA fechou em 136 milhões e 254, com uma margem de 32,2%, 13,7% superior ao primeiro trimestre de 24 e 14,8% superior ao quarto trimestre de 24. Nosso lucro, ele fechou em 60 milhões e 803, né, lucro recorrente, né, essa é uma evolução de 181,6% em relação ao quarto trimestre, e 36,8% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. No quarto trimestre, nós tivemos o reconhecimento, né, daquela ação de exclusão do ICMS da base tributária. Entrando no negócio de embalagens sustentáveis, no negócio de papelão ondulado, né, o mercado como um todo teve uma estabilidade em relação ao primeiro trimestre de 24, uma pequena queda de 0,7%, e uma queda de 6,1% em relação ao quarto trimestre, em função da sazonalidade, né? O primeiro trimestre tipicamente é um pouco menor de volume do que o quarto trimestre. Em metros quadrados, da mesma maneira, a involução aqui de 0,1% e uma queda de 5,5% em relação ao quarto trimestre. No nosso caso, nós tivemos um desempenho bem superior ao mercado, isso muito em função dos aumentos de capacidade que nós tivemos no Gaia 2, né, que foi o aumento de capacidade da embalagem de Santa Catarina. Então, nós tivemos uma evolução em relação ao primeiro trimestre de 5,1% e uma queda de 2,3% em relação ao quarto trimestre, e um total aqui de 43.621 toneladas. Em metros quadrados, crescemos 6,4% em relação ao primeiro trimestre de 24 e caímos 1,6% pela sazonalidade, fazendo aqui 86.696.000 metros quadrados de embalagens. Os nossos preços em toneladas, né, tiveram uma evolução em relação ao quarto trimestre de 1,7%, preço médio, né, contra preço médio, e em relação ao primeiro trimestre de 24, uma evolução de 9,7%. Então, os repasses eles continuam acontecendo nas embalagens, né? Nós estamos ainda já num segundo movimento de reajuste, que se iniciou praticamente no mês de março. Iniciaram os aumentos, mas começam a entrar de uma forma mais vigorosa nesse segundo ciclo, agora no segundo trimestre. Então, e os repasses, né, que nós tivemos ao longo do ano passado até o final desse primeiro trimestre foram bastante substantivos aqui, com uma evolução de quase 10%.
Em metros quadrados, uma 8,4% de evolução e 1% em relação ao quarto trimestre de 24. É, Quando nós entramos aqui no negócio, ainda no negócio de embalagens, perdão, agora entrando especificamente no negócio papel, né? Que são os papéis que nós vendemos diretamente para o mercado. Uma boa parte dos papéis nós transferimos, que nós produzimos, nós transferimos para as unidades de embalagem, mas vendemos também um volume expressivo de papéis para o mercado. E nós dividimos esse volume de papel vendido ao mercado em papéis para embalagens flexíveis, que são sacos e sacolas, sacos industriais de forma geral e sacolas, e papéis para embalagens rígidas, que são os papéis para papelão ondulado, que nós vendemos um volume no mercado, que são papéis testliner, miolo, craftliner. No primeiro trimestre de 25, nós vendemos 32.921 toneladas, sendo 26.125 toneladas de papéis para embalagens flexíveis e 6.796 toneladas para embalagens rígidas. Uma evolução expressiva aqui na venda de papéis para embalagens flexíveis, de 12,4% em relação ao quarto trimestre e de 8,3% em relação ao primeiro trimestre de 24. Aqui nós temos o impacto de um mercado bom no primeiro trimestre, mas também uma evolução das exportações e também a própria máquina 2, que foi o projeto Gaia 3, né, em que estamos tendo uma performance muito boa da máquina com evolução dos volumes vendidos. E os preços médios, né, para embalagens flexíveis, papéis para embalagens flexíveis evoluindo 7,3% numa visão anual e uma queda de 0,9% em relação ao quarto trimestre de 24. Essa queda ela se deve principalmente ao dólar e também mix de países e também de tipos de papéis. Preços para embalagens rígidas, que são os papéis para papelão ondulado, tivemos aqui 3.626 de preço médio por tonelada, 2,7% acima do quarto trimestre e 23,2% em relação ao primeiro trimestre de 24. Esse aumento maior nas embalagens rígidas vem em função do aumento das aparas, né, que ficaram pressionadas, principalmente após o segundo semestre do ano passado, consequentemente, nós temos feito repasses aí para recompor as nossas margens em função do aumento das aparas, que é o que a gente está vendo aqui na sequência. O mercado como um todo teve uma evolução aqui de 87,6% em relação ao primeiro trimestre de 24 e 6,9% em relação ao quarto trimestre de 24, né, com um preço médio FOB de R$ 1.090 por tonelada. Na Irani, nós tivemos um aumento menor, de 81,6% em relação ao primeiro trimestre de 24 e de 7% em relação ao quarto trimestre, com R$ 1.004 por tonelada. As aparas, elas iniciaram o ano, elas tiveram uma pressão, como eu falei, no segundo semestre do ano passado, iniciaram o ano também um pouco pressionadas, e mais ao final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre, com a pressão um pouco maior, né? Então, é um mercado que, em função de uma demanda boa, né? E também a estabilidade econômica mundial acaba trazendo um pouco mais de instabilidade, de percepção de risco, e isso acaba influenciando o preço das aparas também. Negócio resinas, como nós divulgamos em fato relevante, nós descontinuamos esse é um negócio que representava atualmente, em torno de 5% das nossas receitas, e vinha apresentando resultados muito ruins ao longo dos últimos 2 anos, em função da queda do mercado internacional de resinas, né? Preços caíram muito a partir de 2022, e nós tivemos resultados muito ruins em 2022, 2023 e 2024, principalmente, e decidimos, então, em função de uma oportunidade de fazer descontinuar o negócio, vendendo a nossa fábrica de resinas e arrendando nossos ativos florestais para extração de resinas. Então, o nosso negócio florestal, ele passa a ter a venda de toras e toretes e também resinas que vão ser extraídas das nossas florestas, mais em modelo de arrendamento.
Muito bem, quando a gente olha a posição do nosso endividamento, nós fechamos o trimestre com 1.760.375 de dívida bruta, uma posição de caixa de 667 milhões e uma dívida líquida de 1.093.237. Uma alavancagem, iniciando um processo de queda da nossa alavancagem em função da elevação do EBITDA, muito embora a dívida bruta tenha aumentado, né? Houve uma queda aí de 2 para 2,21 e a nossa expectativa é que continue em queda ao longo dos próximos trimestres. A nossa dívida, praticamente toda ela em moeda nacional, dado o nosso faturamento, a maior parte dele ser em moeda nacional, e apenas 1% em moeda estrangeira. Custo médio da dívida nos últimos 12 meses de 11,3% ao ano, equivalente a 100% do CDI sem spread. E no curto prazo, isso aqui antes do imposto de renda e contribuição social, né? O curto prazo, nós temos 92% no longo prazo e 8% no curto prazo, né? Então, uma posição de endividamento bastante bem controlada, né? E com um processo de desalavancagem iniciando e se potencializando aí nos próximos trimestres. Nos últimos 12 meses, como nós falamos, a nossa dívida ficou em 11,3% de dívida média. Aqui o nosso ROIC, perdão, o nosso ROIC nos últimos 12 meses ficou em 11,3% e o nosso KD em 7,4%, né, que é o custo médio da dívida que a gente viu no slide anterior, mas após o imposto de renda e contribuição social. Então, já com uma diferença aqui de 3,9 pontos percentuais, e eu acho que a boa notícia aqui é justamente esse início de elevação do ROIC, após o ciclo de investimentos que nós fizemos, que acabou tendo uma queda importante, mas que inicia, a partir de agora, um processo de crescimento do ROIC, à medida em que a nossa dívida vai caindo e também os nossos resultados têm se apresentado melhores que os mesmos trimestres do ano passado. Programa de recompra que nós iniciamos em 25 de março de 2024, por um prazo de 18 meses. Nós continuamos aí com o programa de recompra ativo, com 76,4% realizado. Nós temos um limite de aquisições de 10.651.676 ações ordinárias e já compramos até 31 de março 8.136.400 ações ordinárias que estão em tesouraria. Nós distribuímos R$ 0,71 por ação nos últimos 12 meses, né, com dividend yield de 7,71, então bastante positivo. E nos últimos 12 meses, aqui os 71 centavos, e um total absoluto de dividendos de 168.516.000 pagos nos últimos 12 meses, e no trimestre nós vamos pagar 44.777.000, 0,19326 por ação ordinária. Os investimentos da plataforma Gaia, praticamente todos os principais já concluídos, né? Nós temos apenas a nova impressora da unidade de Santa Catarina, que já foi instalada e está em período de comissionamento, então deve encerrar esse projeto aí nesse trimestre. E a reforma da máquina 5, que está na fase já foram feitos todos os planejamentos, pedidos realizados e a parada para a máquina ser reformada no início de 2026. A boa notícia que nós tivemos no último mês foi o licenciamento da nossa PCH São Luís, né, que se atrasou aí em relação aos nossos planos iniciais, mas finalmente nós obtivemos o licenciamento ambiental para que a gente possa iniciar esse investimento ainda nesse ano. Alguns destaques que nós tivemos nesse ano, né? Nós fomos reconhecidos aqui no prêmio PMI Brasil, Melhores do Ano de 2025, como melhor PMO do Brasil, pelo Project Management Institute, que é uma instituição bastante séria e organizada, né? Que faz essa premiação anualmente. Nós ficamos como o melhor PMO do Brasil e o melhor gestor de PMO, que é o nosso gerente da área, o Emerson Silva. Então, a gente ficou bem orgulhoso aqui, que é uma competência extremamente importante, né, numa empresa de capital intensivo como a nossa. Também fomos vencedores do Prêmio Emba News de 2025, ficamos no 32º Prêmio Brasileiro de Emba News. Nós recebemos aqui o troféu Roberto Irache,
na categoria logística, prêmio que reconhece as embalagens que se destacam em aspectos como inovação e qualidade. Então também foi uma premiação bem legal que a gente obteve nesse trimestre. E hoje nós vamos divulgar o nosso relato integrado 2024, né? O terceiro ano que nós divulgamos o relato integrado. Até ali nós divulgamos o relatório de sustentabilidade e passamos a ter o relato integrado a partir de 2024. Essa versão ela vem com várias inovações, né? Ele traz a visão de negócio, o desempenho do ano de 2024, oportunidades e os compromissos futuros, né? Especialmente os nossos indicadores ligados aos ODS, né, que nós temos 6 metas públicas de compromissos ESG, né, que a gente vem avançando aí de forma consistente para que a gente possa superar esses desafios até o final da década. E o nosso time de RI, né, que muitos dos senhores já conhecem, o Divan, nosso CFO e responsável pela área tanto de finanças como de relações com investidores, o André, o nosso gerente de relações com investidores, e aí nós temos os nossos analistas, a Mariciane, o Ítalo e a Daniela, e o pessoal da área financeira, o Marcos, que é o nosso gerente de finanças, e o Emanuel, especialista financeiro, nossa área contábil, o Evandro, que é o gerente de contabilidade, o Alex, que é o nosso coordenador, e na área de novos negócios, também temos a Giovana Buco, que presta um apoio aí ao pessoal de relações com investidores. Então, esse pessoal está sempre à disposição aí dos nossos investidores, prestando informações, esclarecendo aqui sobre os nossos resultados. Muito bem, eu acho que agora vou tirar aqui a apresentação. Acho que nós podemos, a partir de agora, responder aqui as perguntas dos participantes. Então, estamos à Perfeito. disposição. Vamos lá, Bom, Odivan. obrigado, Sérgio. Bom dia a todos. Nós já temos aqui uma lista de perguntas. Vou começar aqui com o Guilherme Nipes. Tudo bem, Guilherme? Obrigado aí. O Guilherme mandou 7 perguntas em sequência aqui, então tem bastante coisa. Mas vamos começar aqui. Vou fazer por partes, tá? Para a gente cobrir todas e não se perder aqui no raciocínio. Bom, o Guilherme diz o seguinte. é, Bom, demanda de papelão do lado. Queria ouvir um pouco sobre a dinâmica da demanda de papelão do lado, quais setores têm puxado a demanda e se esperam também um ano forte ao longo de 2025. Então, a primeira é demanda de papelão do lado. A segunda é, ainda sobre demanda, poderiam comentar quais fatores têm puxado o desempenho da demanda de papéis? Se puderem separar o que é, de fato, demanda com efeitos de parada de caldeira da recuperação no trimestre passado e ramp-up do Gaia 3. Depois tem as outras, acho que dá para a gente comentar essas duas aqui. Então vamos começar pela demanda de papelão do lado. O Lindomar pode complementar, né? Nós iniciamos o ano aqui bastante bem de demanda e apesar do mercado ter ficado um pouco abaixo do primeiro trimestre do ano passado, mas foi um trimestre bastante forte o ano passado, né? E foi uma queda pequena do mercado como um todo. No nosso caso, nós tivemos uma boa evolução. E aí, um dos principais fatores tem sido a elevação aí do consumo dos frigoríficos, né, que é um setor bastante importante no nosso mix, né, em função da nossa unidade de Santa Catarina, está próxima ali daquele cluster de empresas frigoríficas. Então, tem ajudado bastante aqui, né, nesse crescimento do primeiro trimestre, ajudou bastante. Linomar, comenta um pouquinho, por favor, do primeiro trimestre e qual a perspectiva que você está vendo aí para frente, por favor. Tá desligado o teu microfone. Perdão, pessoal. Bom dia. Complementando aí a fala do Sérgio em termos de proteína animal, destaca-se para nós aqui o segmento de aves e suínos, né? Que é onde a gente tem uma concentração bastante forte. O segmento já vinha crescendo bastante. Existe uma perspectiva muito positiva no segmento de suínos, principalmente em função do momento que a gente está vivendo. E aí destaca-se exportações para a China. Em aves, o impacto ele é relativamente pequeno ainda, porque nós exportamos, o setor exporta muita ponta de asa, pés de frango, por exemplo, não exporta peito, não exporta coxas, então, e a gente não tem muita disponibilidade, o setor não tem disponibilidade para esse tipo de corte que vai para a China. Mas em suínos, a expectativa, de fato, é bastante positiva. Conforme você mencionou, o segmento ele, houve uma pequena retração em relação ao trimestre passado, ano passado, mas lembrando que a base realmente é bastante alta
e a gente está bastante otimista aí no crescimento em termos de demanda aí para o segundo trimestre, e principalmente uma projeção de crescimento para o segundo semestre, né? Henrique, eu queria falar um pouquinho dos papéis, né? Mas um dos principais fatores aqui tem sido a Argentina, né? Que voltou a comprar de uma forma regular. Então, nas exportações, vocês viram percentualmente, elas representaram mais nesse trimestre do que os semestres anteriores. E o mercado interno, né? De papelão do lado, também bastante vigoroso. E o mercado de sacolas, que respondeu a uma demanda forte nesse primeiro trimestre. Fala, Henrique. Ah, bom dia, Sérgio. Não, é exatamente isso, né? E ainda no mercado de sacolas, ainda tem o espaço que a gente está preenchendo, que é ainda uma substituição do plástico, do papel pelo plástico, né? Do plástico pelo papel, que é o nosso caso. Então tem esses dois fatores aí que, além da Argentina que você comentou. É isso aí, E de Sérgio. forma geral, né? De forma geral, esse processo mundial, ele pode trazer benefícios, né, para o Brasil, principalmente no agronegócio, carnes e no agronegócio como um todo, que tem impacto no crescimento econômico regional importante, e tudo isso ajuda na demanda de papelão do lado, ajudou nesse primeiro trimestre e deve colaborar aí para a demanda dos próximos trimestres. Aí. Odivan. Bom, a terceira pergunta dele que é sobre preços, né? Poderiam comentar como estão vendo a dinâmica de preços para papelão ondulado para os próximos trimestres? Tiveram mais anúncios de aumentos, passando num contexto de aumento de preços das aparas do segundo, do segundo, apara segundo o último dado da Angut, poderíamos ver algum repasse de preço no papelão ondulado? Enfim, pergunta sobre preços de DPO. Nós fizemos um aumento de preços ao final do ano passado, que se estendeu até janeiro, fevereiro, e os últimos aumentos, e iniciamos um novo ciclo de aumento de preços, que começou no mês de março, alguma coisa, mas se potencializou principalmente a partir do mês de abril, e no segundo trimestre como um todo. Deve ter um impacto importante, com um novo movimento de aumento de preços justamente para repor essa pressão das aparas recente que a gente teve. Como o mercado ele vem com uma boa demanda, temos conseguido fazer os repasses. Evidentemente, quando se faz repasses muito próximos um do outro, como aconteceu, há uma resistência maior do mercado, principalmente de grandes contas, mas também há uma compreensão de que essa elevação de custos de aparas ela é muito forte e o equilíbrio econômico-financeiro das empresas depende desses aumentos e a gente vem conseguindo fazer os repasses de acordo aí com as nossas metas de aumento definidas para cada um dos ciclos. Perfeito. A próxima pergunta é sobre florestal. Se pudesse comentar o que esperam da linha de florestal, até para nos ajudar a projetar olhando para frente. Vocês pretendem abrir alguma informação operacional aqui? A receita da operação deve ficar nesses 2 milhões que vimos ao longo do primeiro quarto de 2025? Na realidade, o negócio florestal, a maior parte da madeira que nós cortamos, ela vai para as nossas para a produção de celulose e vendemos uma parte também para mercado. Mas a maior parte da madeira ela é usada na produção de celulose integrada ao nosso processo de produção de papel. O negócio florestal do Rio Grande do Sul, como eu falei, nós descontinuamos, mantivemos os ativos florestais, fazendo a resinagem, mas nós vamos receber apenas o arrendamento dessa área florestal. Henrique, comenta aí, por favor. Não, é isso aí, Sérgio. Acho que a pergunta refere-se até a Rio Grande do Sul, que a gente divulgou no Fato Relevante, né? E é o que a gente espera nos próximos 10 anos, né? Gerar um EBITDA ali em torno dos. A gente comentou ali, acho que de 6 milhões estimado por ano, né? Que é o que a gente se baseou no volume esperado e a gente se baseou no preço atual da goma resina, né? Então, esse volume ainda pode ser um pouquinho maior e o preço de goma resina ele pode também variar um pouco para cima, um pouco para baixo, mas na média dos 10 anos é essa a expectativa. Legal. E só ajudando aqui, acho que o Guilherme, além do número do primeiro TRI, tem a floresta que a gente comprou do Rio Grande do Sul, que ela vai ser utilizada para vender madeira e para produzir mais resinas. Então,
o número dos 2 milhões que se refere no primeiro TRI, ele não é completo, ainda tem que incorporar essa floresta que a gente acabou de adquirir, né, nessa transação que a gente fez, que culminou com a entrega dessa fábrica para o dono dessa floresta, né, foi um swap de ativos, então não está nesse número de 2 milhões, tá? Então deve ser um pouco maior que isso. Agora, de todo modo, não é relevante, né? O nosso foco é papel e embalagem, e essa atividade florestal do Rio Grande do Sul, ela é secundária, assim, ela não é estratégica para nós e não tem representatividade no faturamento e no resultado da empresa como um todo. Depois, até, se Já quiser está. mais Acho que era bom informações, até. Desculpe, Divan, mas só reforçando nessa questão, né, nós já tínhamos definido no nosso planejamento estratégico do ciclo anterior, inclusive, sair do negócio de resinas, por não ser um negócio core, né, e finalmente nós conseguimos aí um negócio que ficou bastante bem estruturado e que vai, eventualmente, nós até podemos nos fazer os ativos florestais do Rio Grande do Sul, mas numa condição melhor de mercado. Então, nesse momento, nós vamos manter a atividade de resinagem, mas no modelo de arrendamento. perfeito. E depois, se quiser entender um pouquinho melhor essa transação, e, enfim, os números, pode passar um e-mail, entrar em contato ali que a gente esclarece, tá? A quinta pergunta do Guilherme é custos. Vimos uma boa performance de custos ao longo dos últimos trimestres, embora a gente tenha visto uma pressão do preço de aparas. Gostaria de ouvir um pouco do que vocês esperam ao longo dos próximos trimestres também, se poderíamos esperar alguma eventual correção desses preços de aparas, e que poderiam beneficiar na ótica de custos e o possível impacto desse cenário mais normalizado de oferta de aparas depois dos feriados prolongados ao longo do primeiro trimestre de 2025 em termos de preço, olhando para frente. Bom, em Aparas termos em de si, aparas, e custos, a né? Paras, a gente está vendo essa pressão aí de curto prazo. Nós achamos que tende a arrefecer aí nos próximos meses, até porque acaba tendo um pico no primeiro momento, mas depois o mercado se reequilibra, né? E nós achamos que essa paras deve entrar num período de mais normalidade aí daqui uns 2 meses, provavelmente, né? Essa pressão deva se reduzir. É, Qual era o início da pergunta, Dilvio, mesmo? Tinha outro ponto. É sobre custos como um todo. A custos como um todo, né? Nós fizemos um trabalho bastante forte aí de redução de custos e OBZ na formulação do nosso orçamento de 2025, com apoio da Falcone, inclusive. E de fato a gente tem tido aí um custo um pouco menor. E na comparação com o quarto trimestre, acaba ficando prejudicada essa comparação das despesas gerais e administrativas, porque no último trimestre tem os ajustes das remunerações variáveis, e este ano de 2024 acabou tendo um ajuste para cima, e aí acabou afetando esse resultado. Mas a tendência é a gente manter custos bem controlados aí ao longo do ano todo. A gente não tem muito controle dos custos variáveis, evidentemente, que tem muitas outras variáveis que afetam, né? Mas os custos que estão na nossa mão, custos fixos que estão na nossa mão, nós estamos mantendo com bastante racionalidade. Perfeito. A outra sexta pergunta dele é também sobre custos. Ele diz o seguinte: vimos uma redução de 20 milhões no primeiro TRI dos custos TRI a TRI. Poderiam nos lembrar o efeito da desconsolidação das operações de resinas nas linhas de custo da Irani? Se puder segmentar quais são os potenciais impactos desses custos entre as linhas do COGS, nos ajudaria bastante. Guilherme, aqui é o seguinte: eu acho que no ITR vai ter informação mais detalhada de quanto era o COGS do segmento de resinas, onde a maior parte da operação está sendo descontinuada. Nós passamos esse segmento de resinas que a gente divulgava, ele passa a ser florestal, onde só vai ter essa floresta do Rio Grande do Sul. Mas que a operação, o volume da operação é muito menor. Então, dá para assumir que aquele COGS que está no segmento resinas dos trimestres anteriores é o que vai desaparecer de agora em diante, né? Vai permanecer apenas a parte florestal, que ela é menos relevante. Então, tem que dar uma olhada lá no ITR, lá quando a gente segmenta, acho que tem essa informação que você precisa. De qualquer forma, você pode mandar um e-mail para nós ali que a gente, se não ficou claro, a gente esclarece para ti qual é esse impacto, tá? Mas, de novo, é sempre lá no segmento de resinas, que não é um segmento tão relevante. Os números principais também o Henrique acabou de mencionar, tá?
Mas tem um O, impacto, o, né? Um impacto positivo na redução dos custos fixos, evidentemente, né? Uma unidade a menos, estruturas corporativas que estavam naquela unidade, que foram descontinuadas, o CAPEX de manutenção reduz um pouco. Então, tem vários impactos positivos, né, em outras linhas aí dos nossos resultados, mas que o nosso pessoal de RI pode esclarecer aí com mais detalhes, né? exato. A sétima e última do Guilherme aqui, depois a gente passa para os demais aqui, são projetos. Se puderem passar um update sobre a plataforma Nels, né, cronograma de anúncio do projeto ou algum detalhe que possa compartilhar com a gente. Nós estamos na fase de engenharias dos projetos da plataforma NEOS. É, Estamos aguardando esse processo de desalavancagem um pouco maior também, para que a gente possa anunciar com segurança esses novos investimentos. A gente deve ter alguma coisa para anunciar para o mercado até o final desse ano, muito provavelmente. Perfeito. Agora a gente tem o Marcelo Arazi aqui. Marcelo, acho que pode abrir o microfone aí, Fala falar. pessoal, tudo bem? Tudo Vai, Acho que bem? Marcelo. o Guilherme fez boa parte das perguntas, assim, mas se eu puder provocar vocês em um outro ponto aqui, a gente viu que a geração de fluxo de caixa, esse TRI, ficou um pouco mais apertada. Queria entender como que vocês estão vendo isso para frente, e como esse balanço, né, de geração de caixa, alavancagem, pode eventualmente impactar no pace, né, da recompra que vocês vêm fazendo. E aí, se eu puder fazer uma segunda em cima desse ponto do Nels, quanto vocês têm de flexibilidade em cima desses projetos, dado é, o nível de juros mais alto que a gente vem vivendo agora e eventualmente até um enfraquecimento da demanda para frente? Obrigado. É, Bom, vamos lá com a plataforma Nels, né? Evidentemente, a gente só vai anunciar investimentos que estejam maduros, né? E que tenham uma taxa de retorno de longo prazo que justifique o investimento, mas evidentemente nós estamos sempre condicionados às questões macroeconômicas de curto e médio prazos também na definição dos investimentos. Então, a gente vai ter sempre uma postura muito conservadora na aprovação e na alocação de capital da empresa para que a gente tenha resultados e retornos substantivos aí nos investimentos que nós fizemos. Nós temos flexibilidade, porque são vários projetos, né? A gente pode estar iniciando um projeto um pouco menor, ou postergando algum outro projeto. Essa é a beleza da plataforma Nels, que é um conjunto de projetos que você pode estar priorizando um em relação ao outro, né, para que se mantenha tanto o nível de alavancagem, como também sejam priorizados aqueles projetos que têm um retorno melhor no curto e médio prazos. O outro ponto, qual que era mesmo, Marcelo? Desculpe. Era É a sobre parte a recompra. isso, de geração de caixa e recompra. Na realidade, assim, o programa de recompra a gente acabou não fazendo em alguns momentos por questões de não poder divulgar, fazer recompra durante a divulgação de resultados e divulgação de fatos relevantes. Então, a gente acabou fazendo menos recompra no primeiro trimestre do que nós vínhamos fazendo nos trimestres anteriores, mas devemos continuar com esse programa de recompra firme. A geração de caixa, o fluxo de caixa, ele deve ter melhorar aí à medida que os trimestres vão avançando, ele acaba sendo pressionado um pouquinho pelo aumento de preços, né? Então você tem um aumento de preços nas embalagens acontecendo, ele acaba pressionando um pouco a necessidade de capital de giro e que afeta o fluxo de caixa livre no curto prazo. Mas isso não vai impedir que a gente mantenha o nosso programa de recompra, porque nós achamos que ele é super importante, porque nós temos convicção que o valor intrínseco da companhia não está representado pelo valor da ação na bolsa nesse momento. E o fluxo de caixa livre do primeiro TRI, ele está impactado por dividendos, ele está impactado por juros. Mas se for olhar ali a linha de juros pagos, tem um valor bem grande, 60 milhões, porque venceu os juros das operações de dívida que a gente tem, então acaba pressionando o trimestre, mas que ela não é trimestral, são juros semestrais, então tem que olhar sempre anualizado aí, os últimos 12 meses para ter uma visibilidade melhor. E o fluxo de caixa, em termos dos últimos 12 meses, ele está alinhado com o que a gente vinha fazendo, né? Então, ainda não tem nenhum tipo de
aperto significativo do custo do fluxo de caixa livre, tá, Marcelo? Ele está navegando dentro de uma normalidade esperada aí por nós. E os investimentos em expansão, né, que afetavam bastante o custo de caixa livre, eles estão bastante reduzidos nesse momento. Né? Não, ficou E, super obviamente, claro. a gente está sempre olhando, né, o nível de alavancagem, né, nível de liquidez. A gente terminou o trimestre com mais de 600 milhões em caixa, dívida longa, custo da dívida super adequado, e com isso a gente monitora o programa de recompra também, porque acaba sendo desencaixe, né, mas o nível de liquidez está super saudável. Então, e também a recompra nossa, esse programa que está em andamento, o valor total dele dá em torno de uns 85 milhões, e pegando a cotação da ação aí perto dos 8, como está agora. A gente já executou 76% dele, então estamos nos aproximando já do fim desse programa. Pode ser que tenha até um outro ali na frente, né? Mas a gente sempre olha a condição de liquidez da empresa, vis-à-vis o programa de recompra, né? Para poder executar ele de uma maneira bastante cuidadosa, né? Mas, obviamente, buscando sempre melhorar o retorno aí, consolidado para os acionistas. E é mesmo vale para os investimentos, né? Como o Sérgio mencionou, tem uma política de gestão financeira que tem uma meta lá de 2,5 vezes de dívida líquida EBITDA. Então, qualquer investimento que a gente for fazer, a gente vai estar olhando essa meta para não alavancar demais a companhia. Estamos aí de novo no ciclo de alta de juros, né? Que é típico aqui no Brasil, de tempos em tempos, a gente enfrentar. Então, a gente tem uma conta de estrutura de capital ótima, onde a gente fica olhando esses vários indicadores de gestão financeira para deixar a companhia sempre saudável, sempre com um rate super bom, né, da S&P, inclusive foi revisado no primeiro TRI aqui, mantendo o duplo A, para poder operar no mercado de capitais, ter fontes de recursos e executar a nossa estratégia de negócio e financeira de forma bastante saudável. Deixa eu andar aqui na próxima. Acho que com a mão erguida não tem mais ninguém. A próxima pergunta aqui é do o Ivan, dos Santos Torres. Ele mencionou assim: se a empresa vai pagar todas as dívidas recentes para depois iniciar o projeto Nelson. Não, na Eu acho que eu realidade, acabei nós respondendo. vamos controlar a alavancagem, né, para tomar a decisão dos projetos, tanto em termos de retorno como de alavancagem, são fatores fundamentais aí para aprovar qualquer projeto novo, né? Mas então não vai pagar as dívidas, né? É saudável você manter o nível de endividamento para alavancar o retorno do capital próprio, né, dos acionistas. Então, só tem que ter uma dívida de qualidade, que é como a gente tem hoje. E cuidar da alavancagem, né, como já falamos. O Shin também tem uma pergunta aqui. Tudo bem, Shin? Bom dia. Parabéns pelos resultados do trimestre. Pelo lado de custos, podem dar uma visão do motivo pelo qual a Paras continua tão alto? Qual a dinâmica de custos para o ano? Né? E pelo lado da receita, o que esperam para preços de papelão e papel? Já acabou sendo falado no começo, né? Foi falado um pouco, né? Mas, oi, Shin, como vai? Mas essa pressão de aparas no início do ano, ela se dá pela demanda, que foi boa, mas também porque foram retomadas algumas capacidades de reciclado, e a exportação de kraftliner como um todo, ela tem evoluído, e isso tira papel do mercado interno, e se produz mais papel à base de aparas. Então, isso acaba pressionando o mercado de aparas internamente. Então, à medida que o mercado internacional demanda mais kraftliner do Brasil, que deve continuar acontecendo nos próximos trimestres, você acaba tendo que produzir um pouco mais papel reciclado e algumas operações foram retomadas aí de produção de papel reciclado, acabando por pressionar o mercado de aparas, né? O Pierre aqui também pergunta: bom dia, equipe Irani. Minha pergunta é sobre a remuneração da administração. Mesmo com a queda do lucro líquido em 2024, os valores pagos à alta gestão aumentaram, tanto em termos absolutos quanto percentuais. Gostaria de entender quais critérios justificam esse aumento, especialmente em um cenário de resultados mais desafiadores. E aproveito para perguntar se os ajustes citados no primeiro TRI indicam uma revisão dessa política para 2025. É, Nós temos, toda administração, ela tem uma remuneração dividida em remuneração fixa, variável de curto prazo e a remuneração de longo prazo, que é o ILP da diretoria. E o ILP ele vem sendo pago com base em resultados de anos anteriores, né? Então ele acaba impactando
muitas vezes a remuneração do ano, mas ela se refere a momentos anteriores do que o de 2024. Não houve nada excepcional na remuneração, houve aumentos de acordo com pesquisa de mercado e foram bastante baixos. E as metas que foram financeiras estabelecidas pelo Conselho, elas acabaram sendo atingidas, e isso acabou levando essa remuneração para um nível bom, mas que não acompanhou aí os resultados de lucro da empresa na mesma proporção como você mesmo identificou. Então, eu diria que a maior parte ela vem dessa remuneração de longo prazo que entra referente a períodos anteriores. Ok. A próxima pergunta aqui Algum é: complemento, Fabiano, com relação a essa questão? Não, Sérgio, é isso aí mesmo. Legal, vamos lá. talvez comentar só, né, se a gente tem uma política de remuneração da administração que está pública, né, no site da RI, onde mostra bem certinho os componentes de honorários, remuneração de curto prazo e o ILP, né, que é o de longo prazo. E também tem o comitê de pessoas, né, dentro da governança nossa do novo mercado, tem o comitê de pessoas que olha esse assunto, valida, aprova, enfim, e cuida desse tema de remuneração da administração. Então, ele tem uma governança sobre ele aí bem robusta. Bom, a próxima pergunta aqui é anônima, não tem o nome da pessoa. Vocês pretendem aumentar a capacidade apenas de forma orgânica ou há M&A no horizonte? Nós sempre estamos avaliando oportunidades de M&A. Nossa estratégia é crescer de forma orgânica e também por aquisições, né? Mas as possibilidades de bons ativos no nosso setor não são tão grandes, mas a gente está sempre olhando e avaliando se faz sentido para nós, né? E nós já tivemos uma experiência com M&A em 2013, nós adquirimos a São Roberto, sabemos os desafios que são encontrados numa aquisição. Então, nós avaliamos muito bem sinergias, possibilidade de melhoria de logística, de compra de insumos, uma série de variáveis, né, que nós avaliamos, além evidentemente, da condição financeira da empresa, a qualidade dos ativos, né, e não temos tantas possibilidades dentro do mercado de papelão do lado brasileiro que nos interesse, mas aquelas empresas que têm essa qualidade que eu me referi, a gente tem avaliado, mas não existe nada objetivo no momento. Bem, a próxima aqui também é anônimo. Como está a gestão do caixa com a dívida de curto prazo? Você Isso pode aqui que eu falar, né? comento aqui. Eu acabei falando rapidamente antes, né? A gente tem uma política de gestão financeira, que também quem tem curiosidade está disponível no site da RI, onde a gente cuida muito da liquidez, então nós geramos um trimestre com mais de 600 milhões em caixa. Nós também olhamos o prazo médio da dívida, então nossa dívida ela é toda alongada. Não tem muito pouco, o Sérgio passou aqui nos slides, dívida de curto prazo, a nossa maior parte da dívida está no longo prazo. Então, do ponto de vista de gestão financeira, nós não temos refinanciamentos para serem feitos nem em 2025, nem em 2026, de modo que a própria geração de caixa da empresa, mais o que a gente tem em caixa, é suficiente para pagar essa dívida. Obviamente, a gente está olhando com muito mais cuidado isso agora, dado o cenário que está sendo colocado, né, mais desafiador, mas a gente a nossa estrutura de capital ela é desenhada para a gente não ter que ir a mercado, né, refinanciar dívida de curto prazo. Então a gente nunca faz isso por política, tá? Muito bem, a próxima aqui é do Guilherme Ferraz. No que diz respeito ao mercado internacional, há uma perspectiva de expansão ou devem focar mais no mercado interno? Outra pergunta é sobre a aquisição recente de terras. Qual seria o objetivo da empresa nesta aquisição? Obrigado. Então, com relação à aquisição, foi feito, como o Divan falou, foi um swap de ativos, né? Nós havíamos decidido pela descontinuidade desse negócio do ponto de vista estratégico, mas realizamos agora. Então, o racional foi nós permanecermos com a extração de resinas das nossas florestas, né?
E para completar essa transação, nós acabamos adquirindo esse ativo florestal complementar para extração de resinas, que é um negócio que tem a sua rentabilidade e aguardando, evidentemente, um momento mais adequado para que a gente avalie a permanência ou não com esses ativos florestais. Isso aí, ele também fala aqui sobre mercado internacional, se há perspectiva de expansão no mercado internacional. Essa é uma pergunta difícil, né, por conta da turbulência toda que a gente está tendo. Até onde a gente consegue enxergar, podem ter novas oportunidades para o Brasil na exportação de papéis, principalmente para a Ásia, né? Mas são mercados que não são muito rentáveis, né, pelo menos neste momento. Mas, evidentemente, isso afeta o mercado de papel como um todo. Por outro lado, os papéis dos Estados Unidos, né, que não saem dos Estados Unidos por questões tarifárias, eles podem reduzir essa oferta de papéis no mercado internacional e, com isso, beneficiar o Brasil, tanto em termos de volume como preços. Mas essa é uma hipótese que está sob júdice, né? Vamos ver o que acontece aí nos próximos dias, próximas semanas, com relação à situação de tarifas e o mercado internacional de papel como um todo. A próxima pergunta aqui do Márcio Amâncio. Eu diz o seguinte: final do primeiro trimestre, início do segundo, está havendo uma boa recuperação no valor das ações. Com a expectativa de mercado, vendas, custos, matéria-primas subindo, qual é a expectativa da Irani para o preço-alvo das ações? Isso a gente não pode falar, né? Na verdade, sim, tem muita coisa que influencia o preço das ações, não é só os fundamentos da companhia, né? Tem os fluxos de compra e venda do papel também influenciam, né? O que está acontecendo com a bolsa inteira hoje, a gente vê a falta de fluxo e não só ali, muitas empresas com valuation muito baixo na bolsa, né? Mas, de qualquer forma, sim, a gente não pode comentar sobre preço da ação futuro, né? Primeiro, porque a gente não sabe, né? Depende de muitos fatores. Segundo, porque a gente não pode, por conta das restrições regulatórias aqui que a gente está submetido, né? Por ser companhia aberta. O De qualquer Stefan, tudo bem, forma, né, os Stefan? analistas de mercado, eles divulgam análises sobre ação e perspectivas, né? Perfeito. Stefan, tudo bem? Bom dia, parabéns pelos resultados. Aqui o Stefan do Citi. Em relação aos preços de papéis flexíveis, eles acabaram recuando 1% quarter no quarter. Existe a perspectiva para repasse em flexíveis também? Nós fizemos um ajuste nos papéis de baixa gramatura, final do ano passado, início desse ano, até acho que março nós concluímos esse aumento dos papéis de baixa gramatura. Os papéis de alta gramatura, que são papéis para sacos industriais, é um mercado que está menos demandado já há algum tempo no Brasil. Ele acaba sendo muito influenciado aí pela construção civil, né? Que essa construção civil que compra de varejo mesmo, cimento, que usa bastante papel. Então, de um lado a gente tem esse aumento, também um aumento de demanda por conta de sacolas, né, Rick? Você quer complementar aí? Não, acho que é isso aí. Ou na baixa gramatura, como o Sérgio comentou, a gente aumentou o preço. E essa queda de preço que você olhou aí, Stefan, na verdade, é como o preço do papel em si não caiu, tá, de um trimestre para o outro. Aqui a gente vende papel de 30 gramas a 180 gramas, tá? Tem meses que vai um pouco mais para a China, mais para a Argentina. Então, essa variação de preço de 0,9% que você viu aí tem um pouco do câmbio também e do mix de países que a gente acabou vendendo, né, e das gramaturas, mas não houve queda efetiva por gramatura de papel nem por mercado, tanto em moeda estrangeira quanto é, por segmento. E na baixa gramatura a gente já aumentou o preço, né? E talvez no mercado de sacola, a depender da demanda, mas essa questão da construção civil que você comentou, né? Quem sabe tem alguma perspectiva aí para o segundo semestre, mas tem que esperar ver tudo que vai acontecer no mercado com essa questão de idas e vindas aí até das tarifas de papéis aí pelo mundo. E essa queda, como o Henrique falou, tem várias possibilidades aqui, que são mix de países, mix de tipos de papéis, dólar, né? Então, uma série de fatores que podem influenciar mais exportação
né? Os preços de exportação eles são menores que os preços do mercado interno, então, como houve mais exportação nesse trimestre em relação aos trimestres anteriores, também afeta. Então, é uma série de possibilidades, mas o que a gente pode afirmar é que, linha a linha, os tipos de papéis não sofreram alteração de preço. Né? E o Alexandre Steinberg, também ele, na linha aqui, pergunta que gostaria de entender sobre novos clientes e um pouco mais sobre as perspectivas com a Argentina. Fala aí, Henrique, Posso Argentina. falar aqui que a Argentina é um mercado que a gente exporta tradicionalmente há mais de 20 anos, liderando o mercado de embalagem flexível. A Argentina sempre foi short em papel e precisa do papel brasileiro. Então, basicamente, a gente não tem aberto novos clientes, são os mesmos clientes de 20 anos, né? A perspectiva tá boa, o volume ele vem aumentando trimestre a trimestre, eles estão rodando bem, né? Mas não existe novos clientes, são os mesmos de sempre que a gente está no mercado há mais de 20 anos. Existe uma estabilidade, principalmente no mercado de papel, né, Henrique, grande na nossa carteira de clientes, né, que são clientes que compram de forma recorrente, alguns várias vezes ao mês, né. As exportações tipicamente são ciclos de 60 dias, então, mas os clientes, novos clientes, acabam sendo poucos, né? A gente vende para praticamente todos os convertedores de sacos e sacolas no Brasil, e na Argentina é um mercado bem importante para nós também. Exatamente, isso E aí. na embalagem, aí tem um turnover um pouco maior de clientes, mas as grandes contas e os clientes mais tradicionais, eles permanecem, na carteira há muitos anos, né? Quer comentar aí, Lindo? Sim, Sérgio, tem também essa estabilidade, são clientes tradicionais, né, que veem valor na nossa oferta. A gente também tem uma frente de prospecção, que a gente obviamente está sempre olhando aí, mas desde que esteja alinhado aí com o nosso nível de rentabilidade desejado. Mas a gente também tem uma frente de prospecção, mas a carteira é bastante consolidada e saudável também. E num momento de repasse de preços, como a gente está vivendo, tanto no primeiro trimestre quanto no segundo, a gente prioriza o aumento de preços ao volume, né? E naturalmente os volumes são retomados no segundo semestre do ano. Pode ter alguma mudança de fornecedor para evitar o aumento em determinado momento, mas os volumes retornam normalmente no segundo semestre, que que tem a sazonalidade mais forte, né, em termos de volumes. Perfeito. O Santiago também menciona aqui, pergunta sobre certamente o cenário internacional já deve ter sido objeto de discussão em reuniões de diretoria. Embora o forte da Irani seja o mercado interno, quais os possíveis principais impactos da Irani discutidos internamente em função da guerra tarifária global? Quer comentar aí, Edvan? Eu acho que a situação, primeiro, é o seguinte: está todo mundo tentando entender o que vai acontecer, né? Ninguém sabe direito quais são os efeitos, são muitos efeitos primários, secundários, terciários, de realocação de produtos, e enfim. Então, está todo mundo tentando entender o impacto dessa guerra tarifária para os vários países, os vários segmentos. A gente tem monitorado isso, de fato, temos esse assunto está na mesa aqui, a gente tem falado semanalmente, acompanhado, né? É, o sentimento, a sensação que a gente tem é que no final é um pouco do que está se falando no Brasil. O Brasil eventualmente pode se sair beneficiado, nossos clientes podem se sair beneficiados dessa situação toda. Então existe um cenário positivo aí, caso isso se confirme. Por outro lado, existe também uma possibilidade de recessão global, né, que possa colocar o Brasil também numa dificuldade em função do cenário econômico global, em função do mesmo assunto das tarifas, né? Então, tem que ficar acompanhando muito de perto, né? A gente está com a estrutura capital preparada para enfrentar eventuais turbulências que venham pela frente e também estamos preparados em termos de operação para aproveitar a eventual oportunidade que vem pela frente. Mas a gente não consegue determinar, né, para que lado essa história toda vai terminar aqui, tanto para nós, né, na RNI, né, quanto para o Brasil, né? Acho que tem muita coisa acontecendo, né? E agora a gente está em fase de acompanhamento, né? Isso o Sérgio quer também comentar alguma coisa? Não, acho que é exatamente isso, né? Acho que
um cenário de instabilidade, uma queda eventual da demanda global, evidentemente que vai nos atingir, mas o Brasil é um player importante aqui na busca de volumes por parte principalmente da China, né? Bom, aqui tem mais uma anônima. A empresa poderia realizar follow-on para financiar a plataforma Nels? Todas as frentes de financiamento elas estão à nossa disposição, né, em cada ciclo de investimentos. A nossa expectativa, pelo menos para a plataforma Anels, é se fazer via dívida, mas isso vai depender do tamanho do investimento, do momento de mercado, do retorno, para a gente definir qual vai ser a fonte de financiamento, né? Mas não está descartado fazer algum follow-on em algum momento. Exato. O Matheus Soares, tem mais duas aqui do Matheus e mais uma do Shin. Time Irani, parabéns pelos resultados. Minha dúvida é sobre a dinâmica de preços de aparas. Existe uma demanda internacional pelas nossas aparas que está puxando essa demanda forte? Existe uma certa ciclicidade nos preços? Demanda internacional no mercado de aparas brasileiro é bem fechado, né? Não há exportação de aparas. O que ocorre quando tem uma pressão muito grande de preços é acionar o canal de importação, que ficou muito baixo nesse início de ano, mas as empresas elas importam papéis principalmente aparas dos Estados Unidos em momentos de maior pressão de preços. Tem uma sazonalidade, em tese, nessa fase do ano você tem um volume menor retornando, né, porque o retorno das aparas para a reciclagem é um ciclo de mais ou menos 90, 120 dias. Então a gente já começa a pegar meses com produções um pouco menores do que o segundo semestre. Então, o dezembro foi um mês de produção menor, sazonalmente, né? Então o retorno das aparas de dezembro começa a acontecer agora, e aí tem alguma pressão nesse momento, né? Também no início do segundo semestre acaba tendo alguma pressão, porque aumenta bastante a demanda por papéis reciclados e acaba causando algum tipo de aumento de aparas também. Mas isso não está escrito na pedra, né? Cada momento acaba tendo a sua própria história de aumento das aparas. E nesse momento tem essa pressão, mas que nós não achamos também que seja de todo ruim, principalmente no momento de repasse de preços, que acaba justificando, né, essa necessidade de repasses e eventualmente pode ter arrefecimento do preço das aparas, e aí os preços permanecem na dimensão que eles estão agora, né, ou depois do repasse. Feito. Bom, é a última pergunta aqui, porque não tem mais nada, é do Shin. Quais os principais segmentos atendidos na Argentina? Bom, na Argentina são papéis para sacos e sacolas, né, Henrique? Sacos industriais, sacos de panificação. Basicamente são esses os volumes, pouca coisa de papéis para papelão ondulado, Henrique. Achei que só para, tudo bom, só para dar exemplo aqui, por exemplo, um mercado muito grande, saco de farinha, saco de leite em pó, são dois exemplos aí que eu posso dar desses sacos que a gente chama de saco industrial, né? Que é para desovar o agrobusiness da Argentina. Esse é um grande segmento que é usado bastante. O nosso papel aí vai até um pouquinho para saco de carvão, aí padaria, takeaway, de delivery, mas o grosso do uso é para o agrobusiness. Perfeito. Não tenho mais nenhuma pergunta aqui, nem gente com mão levantada, então acho que a gente conclui. Legal. Fabiano, faz uma propaganda aí do nosso relato integrado, então está disponível hoje no site, é isso? Está disponível aí numa versão mais enxuta, otimizada, né, mas sem perder a essência. Então, incentivando aí todos a olhar para o nosso relato, conhecer aí um pouco mais a Irani, para quem não conhece, e nós vamos estar trazendo aí todos os principais highlights aí do que aconteceu em 2024. Então, tá bem bacana, leitura bem otimizada. Nós temos uma central agora com os indicadores também permanente, que vai poder facilitar também esse olhar para os números, para as evoluções. Então, aí convido todos a olhar para o nosso relato integrado aí, que já está disponível.
É isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de todos e estamos todos à disposição aqui para qualquer dúvida. Nosso pessoal de RI ou qualquer um dos diretores está à disposição para esclarecer em qualquer momento. Um abraço a todos e até o segundo TRI. Um abraço, gente. Abraço, pessoal. Abraço, Obrigado. Tchau, tchau. gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.